vamos ler a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Vou dar pode ser um grande estudo, irmãos. Vamos ter um pouco de paciência. Amém. Vamos ler aqui em Salmos 95, versículo 7. Amém, Jesus. Salmos 95, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no dia da tentação do deserto. Amém? Também muito coisa dos irmãos. João capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Amém, Jesus. Como disse Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Amém? A mesma pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na palavra de Deus, irmãos, às vezes o nosso Deus, ele toma exemplo de animais, né? Para que nós possamos reparar como eles são e possamos pegar o exemplo das características boas deles, né? Não as ruins. Até da serpente, né? A serpente é o símbolo de Satanás, né? A Bíblia diz assim que é o dragão, a serpente original. Mas Jesus diz assim: sede simples como as pombas, mais prudente como a serpente. Então até a serpente é bom exemplo. Tem a águia, né? Todo mundo gosta da águia, né? Tá lá em cima, e renova, e não morre, e tem visão. Só que ela come carniça, tá bom, irmãos? Assim, ela come carniça, ela é traiçoeira, mas a Bíblia dá um bom exemplo, né? Ela tem uma visão, ela vai lá para cima, ela se renova. Então, a palavra do Senhor dá o bom exemplo dela. Das formigas, são trabalhadoras. Antes do inverno, elas trabalham. Outro bicho que a gente não vê muito, a lebre. A Bíblia fala da lebre. Por quê? A lebre, ela faz as suas casas nas rochas. Então, para a gente edificar sobre as rochas. Então, o Senhor sempre usa exemplos de bichos, o lado bom deles, para a gente aprender com eles e ter o mesmo exemplo. Mas, sem dúvida, creio que dos animais, o que mais a palavra do Senhor diz é sobre ovelha, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Amém, Jesus. Jesus diz que Ele é o bom pastor. Aleluia. E é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz para a gente não sermos bode, não é verdade? Porque o bode é o bicho brabo, né? Ele é indomável. Ele só serve para procriar, né? Porque o bicho é brabo. Você entra no curral dele, ele já quer te chifrar. O carneiro também, o carneiro é um bicho brabo também. Você entra, ele já quer te dar uma cabeçada, é terrível. Mas o que o Senhor pede para sermos como ovelhas. Aleluia, Deus. Tá, mas o que é ovelha? E agora é complicado, porque eu nunca morei na roça, né? Só quero morar, mas nunca morei. E aí temos que ver então o que a palavra do Senhor diz, o que é uma ovelha. Aleluia. Porque Jesus diz: eu sou o pastor das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Jesus não é pastor de bode, Jesus não apacenta porcos, Jesus não apacenta cachorro. Jesus é pastor de ovelhas. Ele é o pastor de ovelhas. Então, qual que é a característica de uma ovelha? Eu ouvi isso na terça-feira e vou atrás. Quero saber como é uma ovelha. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, como eu li para os irmãos em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, a elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Uma característica muito boa das ovelhas é que ela não come de tudo, né? A cabra come.
A ovelha não. Qualquer coisa verde a cabra come. Agora a ovelha não. Ela come relva e grama. Só que ela tem uma inteligência dada por Deus, que ela busca ervas que cura ela. Ela é esperta, ela não come qualquer coisa. Ela não vai comer um comigo ninguém pode, né? Ela tá lá no meio do mato, ela tá doentinha, ela sabe qual que é a erva medicinal que ela deve comer. Aleluia, Deus. Uma característica de um crente em Jesus, que é ovelha de Jesus, ele vai buscar ser curado pela palavra de Deus. Ele não vai ouvir qualquer coisa. Ele não vai dar ouvidos a coisas que não edificam. Porque a palavra do Senhor diz assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então o servo de Deus, ele não vai ver porcaria na televisão, ele não vai ver porcaria na internet, ele vai dar ouvidos àquilo que é bom para a sua alma, aquilo que traz cura. Não vai ficar ouvindo palavrão, mentira, morte, adultério, prostituição, mas vai dar ouvido às coisas do Senhor. Vai buscar aquilo que dá cura para a alma. Não vai querer se contaminar. Assim como a ovelha não come de tudo. Na ovelha, ou ela come o que faz bem pro organismo dela, ou que cura o organismo dela. Você é ovelha do Senhor. Aleluia, busque coisas que edifiquem. Amém. Busque coisas que curem a sua alma. A sua alma hoje está chorando. A sua alma hoje está angustiada. Está precisando. Existe o bom pastor que dá vida pela ovelha e que tem palavra para você. O Senhor tem uma palavra para você. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ninguém que chegou até Jesus, todos que chegaram, eles tinham suas dúvidas e Jesus tirou as dúvidas deles. Não importa qual é o grande mandamento. Jesus falou, o grande mandamento é esse. O que eu faço? É lícito dar o tributo a César, que Jesus ensinou. É lícito separar da sua mulher por qualquer motivo. Jesus ensinou. Chegou um homem lá, o meu filho está endemoniado. Jesus libertou do demônio. A minha filha está endemoniada. Jesus libertou a filha endemoniada. Jesus tem poder, ele tem palavra para você. Não importa a sua situação, ele tem uma palavra. Então busque o que a palavra do Senhor quer dizer, porque como ovelha do Senhor você vai buscar aquilo que é bom para a sua alma. Característica de ovelha. Agora o porco come de tudo, né? O porco abaixa a cabeça e vum. Se aparecer carniça ele come, se aparecer cocô ele come de tudo, tá nem aí. E é estragado. Se você dá comida boa, ele come. Aí depois você come e ele não tem problema nenhum. Mas se você dá lavagem, ele come. Uma ovelha não. Você dá uma lavagem para a ovelha, ela não vai comer, não adianta. Ela não come, não adianta. Porque uma ovelha busca coisa boa. O servo de Deus busca coisa boa. Tem essa característica. A característica para você saber se você é ovelha do Senhor ou não, aonde está o seu coração? Uma coisa que eu aprendi, que às vezes as pessoas falam, mas como eu posso saber se eu amo a Deus ou não? Onde está o seu pensamento? Durante o dia, você está pensando em quê? Você está pensando em louvar o Senhor? Você está pensando em ler a palavra? Você está pensando em se edificar? Você está pensando em pregar a palavra, de ensinar a palavra? O que está no seu pensamento, o que eu posso dizer é o que está no seu coração. Aí você sabe que você está servindo a Deus ou não. Não é o que as pessoas veem, não é o que você transparece para as pessoas, mas é o que está no seu coração. Porque é onde o Senhor vê. O Senhor vê onde está a sua mente e o seu coração. Amém? Ovelha busca coisa boa, as coisas de Deus. Vamos lá. Uma outra coisa boa da ovelha, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz que tem que ser assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. A Bíblia diz assim, não, a Bíblia não, diz assim quem cuida de ovelha: a ovelha tem temperamento dócil e é muito fácil de manusear. Ou seja, não é complicado cuidar de ovelha. Ela não vai te morder,
É para dar umas cabeçadinhas, né? Mas ela não vai te morder, ela não vai para cima de você. Ela é tranquila. Você pode pegar ela no braço, Aleluia. colocar ela em outro lugar. Aleluia. Ela não é braba, né? Não é como um bode da vida. Um porco, né? Quando o porco, aquele porco macho, né? Que tem aqueles deitões. Quando o porco nasce é complicado, né? Tem que capar o bicho, tem que tirar os dentes. É uma coisa terrível. Porque ele é meio brabão, né? É o macho, né? É terrível. Agora, uma ovelha, ela é mais tranquila. Ela apenas procura o melhor para comer, ela tem um temperamento dócil. E um servo de Deus tem que ser assim. Não convém um servo de Deus estar brigando, estar arrumando confusão. Aquele negócio, não pode pisar no meu calo, que eu também piso no calo do outro. Um servo de Deus não é assim. Uma ovelha do Senhor Jesus jamais ele paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. O servo de Deus jamais amaldiçoa quem o amaldiçoa. O servo de Deus jamais revida quem o persegue. O servo de Deus, ele ora pelos que perseguem e abençoa os que o amaldiçoam. O servo de Deus é assim. Mas não é fácil. Vamos falar que alguns falam assim, eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu digo uma coisa, se você pensa assim, você não é crente e ainda é trouxa, porque está na igreja e vai para o inferno. Porque um crente tem que ser manso. Aleluia! Um crente, o fruto do Espírito Santo é a mansidão. Glória a Deus! Uma prova que é o Espírito de Deus na sua vida é a mansidão. Aleluia! É o controle próprio, né? A Bíblia diz a temperança, né? É controlar os instintos. Nós temos o lado pecaminoso. Nós temos o lado que quer revidar, o lado que quer resolver as coisas no braço, na palavra áspera. Mas a Bíblia diz que a palavra áspera suscita ira, né? Então a gente tem que ter cuidado. Um servo de Deus deve se refrear. Aleluia! Porque se ele é a ovelha do pasto de Jesus, ele tem que ter as características de ovelha. Não adianta andar com ovelha, ter cheiro de ovelha, mas querer chifrar como bode. Aleluia! E a Bíblia diz assim que nos últimos dias o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Aleluia! As ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. E diz assim, olha, vós que está aqui desse lado, ao lado esquerdo, ide para o inferno, para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não deste de comer, tive sede, não deste de beber. Ou seja, desprezou Jesus. Ao desprezar quem pregou de Jesus, quem falou de Jesus. Amém? Uma ovelha de Jesus, ele é dócil. Ele não é bravo, não tem aquela, sabe, aquela aspereza na voz, aquela ira. E muitas vezes vem, irmãos, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus sabe que ele tem que ser manso e humilde. Como Jesus. Disse assim, olha, vinde a mim porque eu sou humilde e manso de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Ou seja, se Jesus é humilde e manso, se o nosso pastor é humilde e manso, as ovelhas também têm que ser. Eu vou dar um estudo sobre família, irmãos. Só digo uma coisa, a família moderna está errada. Até na igreja está errada. Mas tudo bem, eu vou explicar como é a família realmente conforme a palavra de Deus. Só vou dar uma dica, a palavra família não tem no Novo Testamento. Por incrível que pareça, é outra coisa. Mas amém, mas que Deus nos dê graça. E que nós devemos ser? O exemplo como é Jesus. Se o nosso pastor é humilde e manso, por que eu não vou ser? Porque eu tenho que seguir o exemplo do dono da casa. Se o dono da casa é humilde e manso, aí os filhos é bravos, são os leões. Não pode ser assim. Se o nosso Deus, ele é até chamado Cordeiro de Deus. Aleluia! Não, é tudo brabo, é tudo uns galos, é tudo um siri. Não é assim que funciona. Um servo de Deus tem que ser humilde e manso também. Senão não é ovelha, é outra coisa, não é ovelha. Aleluia! Amém? Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis simples.
Outra característica da ovelha que eu achei, deve ter mais, mas aqui eu achei. A ovelha é um animal muito resistente, que suporta bem grandes variações térmicas e temperaturas extremas, seja o frio, seja o calor. A Bíblia diz assim que o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha, aonde bate os ventos, aonde bate as águas, vêm os terremotos, mas aquela casa não cai, porque ela está firme sobre a rocha. É como Paulo falou aqui em Efésios, né? Tomai a armadura de Deus para que possa resistir do dia mal. Resistir do mal. Assim como uma ovelha é resistente, né? Ela não fica doente fácil. Ela fica, né? Mas ela não fica tão fácil doente. Ela é resistente. Um servo de Deus, firmado na palavra de Deus, ele também tem resistência. Ele passa por provação. Ele passa por humilhação. Ele passa por percas, mas ele está firme no Senhor. Ele está firme no Senhor. Ele não olha para o lado, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Ele continua firme, servindo o seu Deus. Pode estar ruim, pode estar bom, pode estar com abundância, pode estar faltando, mas ele ainda continua firme. Aleluia, Deus. Uma ovelha do Senhor é assim. Aleluia, Jesus. Ele continua firme, ele não foge. Ele fica lá, firme no seu canto. A Bíblia diz assim que nós devemos mover facilmente do nosso lugar. Se eu não me engano, está em Tessalonicenses capítulo 2. Nós não devemos nos mover facilmente do nosso lugar, porque essa é uma característica de uma ovelha. Eu sei que às vezes há coisas que nos abalam, há coisas que nos deixam em dúvida, mas eu digo, seja resistente. Aleluia, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Sujeitai-vos a Deus como filhos amados. Aleluia, Senhor. Resiste, irmão. Não desista do Senhor. Ainda que haja provações, ainda que haja dificuldades, ainda que a gente não vê um sentido para as coisas, ainda que nós não temos a resposta dos nossos problemas, não há motivo de nos mover do nosso lugar. Aleluia. Ainda é tempo de continuar servindo ao Senhor e estar firme. Aleluia. Porque essa é uma característica da ovelha, ela é resistente. Como disse o Provérbios, né? Se te mostrarem fracos no dia da tribulação, mostrará que pouca é sua força. Mas somos ovelhas do Senhor. E se Ele nos fez ovelha, Ele nos dará resistência. Esse vento vai passar. Essa fase vai passar. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, Deus. Porque neste mundo nós choramos, neste mundo nós nos entristecemos. E se não houvesse a promessa de um novo céu e de uma nova terra, e de um enxugamento de lágrimas, por que a Bíblia diz isso? Porque nessa terra nós choramos, porque nessa terra nós entristecemos. Olha, quem prega que ser crente venha ser feliz. Nossa, como eu sou isso. Esse pessoal não tem problema, não. E assim, quando tiver alguma coisa acontecer, a promessa foi errada? Porque, não, uma coisa é a felicidade, outra coisa é a alegria, né? A alegria é o contentamento, né? Nós estamos contentes por estar servindo a Jesus, né? A felicidade é algo construído. Então, a nossa vida não é um mar de rosas. Nem tudo dá certo. Nem sempre os seus planos vão dar certo. Nem sempre aquilo que você planejou vai ser concretizado. Nem sempre aquilo que você sonhou vai ser realizado. E é como eu coloquei no meu status, para que venha novos sonhos, velhos sonhos devem morrer. Para que venha o plano de Deus na sua vida, os seus planos devem morrer. Deus, aleluia. Mas fique em paz. Muita coisa acontece conosco. Muita coisa está acontecendo ao nosso derredor. Mas fique firme, porque o Senhor tem uma promessa, Ele irá enxugar suas lágrimas. Neste mundo nós choramos, nós não se preocupamos. Nosso irmão acabou de contar que
acabou lembrando das coisas que aconteceram nos últimos natais. Mas eu digo para o nosso irmão, o Senhor irá enxugar a sua lágrima. Nossa irmã também diz que não compreende algumas coisas, mas eu digo, o Senhor diz, Ele vai enxugar suas lágrimas. Há um Deus que consola o teu povo. Há um Deus que cuida das suas ovelhas. É o Consolador. É tão bonito que quando Jesus ele falou, eu vou voltar para o meu Pai. Mas o que Ele deixou? O Consolador. Porque Ele sabe que o povo de Deus sofre. Ele sabe que o povo de Deus chora. Ele sabe que o povo de Deus vai passar por dificuldades. Se nós lermos a história, não vou nem pegar a história dos heróis da fé, que o pessoal até vende livro. Vamos pegar a história de Paulo. A Bíblia diz que ele foi abandonado pelos seus amigos. A palavra do Senhor diz que ele passou por privações. Ele tinha que lutar contra ladrões, lutar contra falsos irmãos, falsos profetas, abandonos, tristeza. A Bíblia diz que uma certa vez ele chegou num lugar chamado Três Vendas e tomou o quê? Tomou vinho, tomou suco, tomou água, tomou ânimo. Ficou desanimado, teve que tomar ânimo. Ele disse que às vezes até da vida ele desesperava. É assim que é um homem de Deus. A Bíblia diz assim que Paulo, lá na prisão, ele escreveu uma carta para Timóteo, falou assim: Timóteo, sofre pois comigo as aflições, os sofrimentos de um bom soldado de Cristo. Irmão, nós somos soldados em guerra. A gente não é aquele soldado do quartel. Meu irmão foi soldado do quartel, estava na boa, irmão. Até engordou, né? Ele era meio magrinho, até hoje engordou, não emagreceu mais. Ele corria um pouquinho, né? Fazia algumas coisinhas, mas estava na boa. Tinha a refeição na hora, tinha café, tinha almoço, tinha janta, estava tudo certinho. Só que nós somos soldados em guerra. A gente não é pracinha, a gente não é cadete. Nós somos soldados em guerra. Soldado em guerra dorme na lama. Soldado em guerra vê o seu companheiro morrer do lado. Soldado em guerra vê doença. Soldado em guerra não come bem. Soldado em guerra, ele sempre está alerta. Ele sempre está vigilante. Porque a qualquer momento o inimigo pode matar. Um soldado em guerra ele não pode simplesmente desistir, olhar para trás. Ele tem que entender que ele está em várias batalhas. Até terminar a guerra, ele vai ter que passar por situações que pessoas normais não passariam. Deus, aleluia! Antigamente não era obrigatório o serviço militar, porque eles sabiam que era para poucos. É para poucos a carreira militar, porque é uma carreira de privações, é uma carreira que não tem luxo, é uma carreira de lutas, de guerras, é uma carreira a qual a pessoa tem que rejeitar muita coisa deste mundo. Assim é o servo de Deus. O servo de Deus tem que rejeitar muitas coisas deste mundo. Aleluia. Muita coisa. Está em guerra o tempo todo, com privações, não ter aquela paz, aquele momento da distração. Nós estamos num campo de guerra e nós estamos num playground. Mas nós somos ovelhas do Senhor. Nós iremos resistir. Nós iremos resistir todas as provas. Por quê? Porque além de ter o Consolador na sua vida, que hoje tem te consolado, tem te firmado, fica firme, meu filho. Fica firme, minha filha. Não olhe para trás. Não desista. Não pare. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem uma promessa que um dia eu vou até esquecer, né? Alguém colocou na internet assim: até esqueço que eu era pobre. Um dia você vai esquecer tudo que você passou aqui nessa terra. Dá para acreditar, meu irmão? Dá para acreditar? Deus, aleluia. Mas é a promessa do Senhor. Glória a Deus, é a promessa do Senhor. Aleluia. Todo aquele choro que você passou, tudo que você passou nessa terra, toda humilhação, todas as perdas, todas as decepções,
Tem gente que fica tão decepcionado, fica até doente, né? Cada decepção. Fique em paz, o Senhor vai enxugar os seus olhos. Aleluia. Fica firme. A palavra do Senhor diz assim, para que nós estejamos firmes, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Jesus disse assim, que na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Aleluia. É assim que vence. E um dia Paulo e Barnabé, ele foi confirmar a fé dos irmãos, e Barnabé pregou que era necessário muitas tribulações para alcançar o reino dos céus. Tribulações, né? Quem já viajou de avião sabe como que é, né? Tá lá em cima daquela turbulência, né? Começa a tremer tudo, parece que vai cair. Graças a Deus a maioria não cai, né? A grande maioria não cai, graças a Deus. Assim somos nós, quem é ovelha do Senhor, ainda que passa por tribulações, não cai. E se cair, o Senhor levanta. Glória a Deus. É assim que vive um servo de Deus, firme e constante. Também outra característica, diz assim, Tiago 1:21, pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar as vossas almas. Que eu vi aqui como uma característica da ovelha. A ovelha não suporta a lama. Se ela cai na lama, ela grita, ela chora, pede socorro. A sujeira incomoda a ovelha. É bênção, né, irmãos? A frase que me chamou a atenção, que fez eu ir atrás desse estudo, é o seguinte: a ovelha até cai na lama, mas ela pede socorro. Oh, Jesus. O porco, meu Deus, até ficar de barriga pra cima. Você tem que chegar e dar uma coçadinha na barriga dele. Aí ele pula na lama, enrola na lama. Ali tem cocô, tem xixi, ele tá lá, plá, plá, plá. Chega que você vê o sorrisão do porco. Foi misericórdia. O porco gosta da sujeira, né? A ovelha não gosta. Porque assim, irmãos, todos nós somos pecadores. Amém? 1 João diz, lá em João diz assim: se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. Então assim, não adianta falar, agora eu sou santão, né? Tem até alguns homens de Deus que ensinaram que depois que você se convertia, você não pecava mais, né? Tem uns versículos assim na Bíblia que, se você for fora do contexto, dá a entender isso. Mas claramente a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse o sangue derramado lá na cruz do Calvário, nenhuma alma se salvaria. Essa é a verdade. Todos nós pecamos, irmãos. Não adianta. Só que o que vai diferenciar você de um porco, de um cachorro também, cachorro adora lama também, é que você pode até pecar, mas a sua alma vai se incomodar com o pecado. Não vai se resfastelar no pecado. Ai, como é bom o pecado. Ai, como é bom. Como é bom a cervejinha. Como é boa a prostituição. Como é bom a droga. Como é bom estar aqui dançando nesse baile. Como é bom isso, como é bom aquilo. Como é bom jogar. Como é bom o adultério, como é bom essas coisas, como é bom roubar, como é bom tudo que não presta. Quem não serve o Senhor Jesus, ele não vê problema nisso. Agora uma ovelha vê. Uma ovelha pode, infelizmente, adulterar, pode se prostituir, pode beber, infelizmente, mas a alma dele vai doer. Vai assim: Jesus, me tira daqui. Oh, Jesus, aleluia. Me tira daqui. Aleluia. Porque a ovelha cai na lama e ela não consegue sair. Aí ela começa a gritar desesperada. Aí o pastor entende que alguma ovelha está em perigo e tira ela da lama e limpa ela, porque ela não consegue viver com a sujeira. Assim é o servo de Deus. O servo de Deus, ele pode até cair na lama, mas ele não vai viver na lama. Ele vai sair de lá. Ele vai clamar: Jesus, me purifica. Jesus, me tira deste mal. Jesus, me tira deste vício. Me tira deste pecado. E Jesus vê no clamor da ovelha, vê no clamor do seu servo, ele traz o livramento e purifica.
Porque, irmãos, existe. Há coisas que só Deus pode fazer para o homem. A primeira coisa é justificar o homem. O que é justificar? É declarar que ele é justo. Mas como assim declarar que é justo? Eu acabei de dizer que todos nós pecamos. Provérbios, não me lembro o capítulo, não me lembro o versículo. Há duas coisas abomináveis ao Senhor: condenar o justo e justificar o ímpio. Abominável. É uma coisa que Deus não suporta. Condenar o justo e justificar o ímpio. Quem aqui pelo próprio esforço é justo? Levanta a mão. Todos são ímpios pelo próprio esforço, mas Jesus te justificou. Glória a Deus! Aleluia! Jesus é aquele que justificou muitos ímpios. Só Deus pode fazer isso. Glória a Deus! Se um juiz fizer isso, está errado. Se eu fizer isso, eu estou errado. Mais errado é porque eu sou, né? Todo mundo está errado. Mas pelo sangue de Jesus, ele pôde justificar o ímpio. O ímpio que se arrepende. Aleluia! É como aquele devedor que não tinha como pagar o rei e disse: olha, tenha paciência e tudo te pagarei. O rei falou: mas não tem como pagar, eu sei quanto você tem de dinheiro, você não tem como pagar. O que o rei fez? Perdoou. Quer saber? Eu te perdoo. E a dívida era grande, irmãos. Quanto que era mesmo? Era 500 talentos. 500 talentos, faz a conta. 20 dividido por 50, por 500. 2 vezes 5, 10 mil, mais ou menos 1.000 quilos. 1.000 quilos de ouro. A onça, a graminha do ouro é R$325. Então, multiplica por 100 mil. Quanto que dá? Era impagável a dívida. Mas o rei perdoou. Está perdoado. Aleluia, Jesus. Assim somos nós, irmão. Chegamos diante de Deus: Senhor, me perdoa. Olha, se o Senhor fosse cobrar, você não tem como pagar, meu jovem. Não adianta você querer: vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ainda que seja louvável o seu esforço, você não pagaria o resgate da sua alma. Quanto custa o resgate de uma alma? Todos os seus recursos seriam escassos para isso. Uma alma vale mais que o mundo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus nos perdoa, fala assim: eu te resgato a sua alma. Glória a Deus, aleluia. A sua alma vale muito. Glória a Deus. Mas Jesus, pelo sangue da cruz, pagou pelo seu pecado e falou: tu estás justo. Aí a Bíblia diz assim: quem condenará os eleitos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Glória a Deus. Alguém pode falar: mas você foi bandido, você já foi preso, você já adulterou, você já mentiu, você já invejou os outros, você não podia ver um rabo de saia, você foi isso, você foi aquilo. Mas se você falar assim: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, foi o Senhor que me justificou, quem é o homem para me condenar? Aleluia. Se é Deus que justifica, o homem não é ninguém. Outra coisa que só Deus faz: santificar. Só Deus tem esse poder de santificar o homem. Porque a gente temos a natureza pecaminosa. Não tem como fugir. A nossa natureza não é de ovelha. Nossa natureza é humana pecadora. Estamos debaixo da queda. Então a gente gosta de pecar. É como um dia eu expliquei. Dizem que se um dia conseguirem proibir a pornografia na internet, acabou a internet. É mentira, né? Mas assim, vai dar muito prejuízo. Porque 30% do tráfego da internet é relacionado a algum tipo de pornografia. Assim é o homem. Você vê os canais, o que passa mais porcaria é os que tem mais audiência. Eu perguntei aqui para um menino: você viu tal desenho? É um desenho bem bobinho, que ensina um montão de coisas, ensina de geografia, de história, de filosofia. É o Rupert. Nunca vi. Agora, se perguntar o Naruto, acho que ele viu. Naruto você viu. O Dragon Ball você viu também. Mas o outro que ensina as coisas boas, ninguém viu. A natureza do homem é assim.
Mas o Senhor tem poder de Eu santificar. creio, Deus, aleluia. A Bíblia diz assim que muitos de nós fomos roubadores, muitos de nós fomos maldizentes, sodomitas, efeminados, assassinos, mas tendes sido santificados, tendes sido justificados. O Senhor muda o homem. Eu creio, Deus. O poder de santificar, de consagrar, de separar, tirar do sujo e colocar no limpo. É só o sangue de Jesus, é só o seu Espírito Santo que tem esse poder. Jesus, aleluia. Tirar do lugar ruim, tirar do lugar sujo e colocar no lugar limpo. Só o Espírito de Deus faz isso. Ah, o homem com boas obras pode. Pode. Por um tempo. Depois volta. Depois volta. A natureza humana é voltar para a lama. A natureza humana é voltar para a sujeira. Irmãos, às vezes a gente passa na rua, não é julgando, entendeu? Mas assim, como pode alguém morar na rua, está fedendo, não toma banho, não come direito, e está na rua, anos e anos na rua. Eu digo, se nós não vigiarmos, também a gente vai para lá. É a nossa natureza. A nossa natureza é suja. Se hoje você está limpo, se hoje as suas vestes estão limpas, é porque o sangue de Jesus limpou. Não foi você. É Jesus, aleluia. Não foi porque você é bonitinho, não foi porque você é inteligente, não foi porque você é esforçado, é porque houve a misericórdia de Deus que te santificou. Glória, glória. A outra coisa que só Deus pode fazer, há muita coisa que Deus pode fazer, é regenerar. Aleluia, aleluia. Regenerar, converter. Eu vou mudar a palavra. Regenerar é uma coisa, converter é outra. Converter. Converter. O que é converter? Né? Porque uma coisa é regenerar. Regenerar é voltar a ficar novo, né? Mas eu quero falar de conversão. Todos nós temos uma natureza canina, suína, de porco, caprina do bode. Ou seja, nós gostamos da sujeira, comemos tudo que não presta, fazemos coisas imundas. Mas o Senhor transforma bodes em ovelhas. Glória a Deus. Nenhum veterinário faz isso. É Jesus. Nenhum biólogo faz isso. Lindo, meu Deus. Eu te garanto, nem se deixar por 1 bilhão de anos um bode, ele jamais irá virar ovelha pela seleção natural, segundo falou Darwin. Mas o Senhor teve poder e transformou eu e você. Nós que éramos bodes, nos transformou em ovelhas, nos fez em nova criaturas. E a palavra do Senhor diz assim: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus muda a vida. Jesus muda. Ele tem poder para isso. Jesus tem poder de transformar vidas que o homem nem entende, que as pessoas não entendem, porque é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus faz jumento falar. Eita Deus, aleluia. Deus faz baleia que não come gente, comer gente e ainda jogar na praia. Aleluia. Deus tem esse poder. Deus faz isso. E Deus transforma o coração do homem, o coração mau, cheio de rapina, cheio de sujeira, num coração diferente. Aleluia. Deus tem esse poder. Transformar bodes em ovelhas. Glória a Deus, aleluia. E se alguém não se encaixou, irmãos, em algum desses requisitos, creia numa coisa que eu falei agora: Deus transforma bodes em ovelhas. Aleluia. Para mim e para você ainda há esperança. Glória, O nosso irmão falou, eu glória. lembrei de uma palavra que Jó disse, que o tronco caído, aos cheiros das águas, ele se renova. Até para o tronco caído há esperança de renovo. Glória a Deus, aleluia. Para um tronco caído, como ele vai sobreviver? Mas quando vem a água, ele renova. Glória a Deus, aleluia. Assim somos nós. Quando nós mergulhamos no rio do Espírito, a nossa vida renova. A Bíblia diz assim, que Ezequiel, quando ele foi lá
o céu. Deus mostrou para ele o templo e havia um rio, e ele conseguia andar pelo rio. Depois chegou no joelho, depois chegou nos lombos, e depois ele só passava a nado. Ele perguntou: mas que rio é esse? Esse é o rio da água da vida, que vai dar vida para nações. Aleluia. Mergulhe no rio de Deus, que Ele te transforma, que Ele te limpa, que Ele te dá vida, e dá vida com abundância. Jesus tem esse poder, o poder da conversão. É fazer uma coisa virar outra. O ruim virar bom, o sujo virar limpo, o impuro virar limpo, o que é torto está reto, o que está no lado errado e para o lado certo, o que só pensa nas coisas da terra, pensar só nas coisas do céu. Jesus tem esse poder. Jesus faz perseguidor virar perseguido. Jesus tem esse poder. Tem o poder de transformar choro em alegria. Esse poder só Jesus tem. Amém? Tem mais coisas de ovelha, mas eu não sei, como eu falei, eu nunca cuidei de ovelha, não tenho muita ideia não, irmãos, então tive que procurar, mas essas coisas eu achei na palavra de Deus, e estou aqui passando para os irmãos, e que possamos aprender isso da parte do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.